A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra que Deus me deu nesta manhã na consagração é Provérbios 22. Louvado seja Deus. Aqui o 6, versículo 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O 9. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui no versículo 11 vai falar também: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Aqui no versículo 6, Deus vai falar: instrui, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja Deus, o Senhor fala aqui sobre nós pais, mães, que devemos educar a nossos filhos nos caminhos certos, né? É o caminho evangélico, ensinar desde cedo. Aleluia, louvado seja Deus, a oração, a estar em comunhão com Deus, para que quando crescer, louvado seja Deus, ele não se desviar. Porque ele sabe de onde, aleluia, ele começou, aonde ele foi criado. E ele conhece os mistérios de Deus. Pois a criança que cresce no caminho de Deus, desde cedo ele conhece ao Senhor. Desde cedo ele vai tendo, aleluia, uma comunhão. Ele vai tendo uma aliança, uma intimidade com Deus, na oração, na busca. Porque, louvado seja Deus, tudo que nós ensinarmos a criança, ela aprende. Ela aprende. Só que, meus irmãos, louvado seja Deus, nem sempre é tão fácil. Mas é melhor nós educarmos enquanto está pequeno, ou enquanto está, aleluia, nesse momento, do que quando crescer. Porque quando crescer, será difícil educar. Então o Senhor fala: instrui, ensina. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E Deus fala aqui também no 9, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Aqui Deus vai falar que aquele que divide aquilo que tem, aquela que necessita, aquelas pessoas que necessitam, será abençoado porque não faltará. Será abençoado porque Deus não deixará faltar. Porque está dando do seu pão, está dando a sua comida para aquele que precisa. Está alimentando aqueles que necessitam. O Senhor fala que não deixa faltar. Que louvado seja Deus, que nós venhamos ter, aleluia, se nós não conseguimos ajudar o próximo, que nós venhamos orar ao Senhor para que Deus nos ajude. Porque Ele coloca esse desejo no nosso coração. E o 11 ele fala: o que ama a pureza do coração, tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Aquele que é puro de coração, que não tem maldade no coração, que os lábios não falam engano, que os lábios não falem palavras que não agradam, que os lábios não amaldiçoam, os lábios que não falam, não, aleluia, falem mal de ninguém, não julga ninguém. Esse terá por amigo o rei, porque agrada ao Senhor. Deus diz, louvado seja Deus, que quando se tem um coração puro, o que é um coração puro? É não desejar maldade para ninguém. É as pessoas pisarem, é as pessoas fazerem o que querem com aquela pessoa, e a pessoa mesmo assim não revida, não tem raiva, não guarda rancor, não guarda mágoa. Então Deus está falando aqui que essas pessoas terá um amigo que é Deus. Terá por seu amigo o rei. Louvado seja Deus. Porque Jesus, quando ele sofreu na cruz, não só na cruz, mas na caminhada de Deus, no ministério de Deus, ele sofreu muito. Em nenhum momento ele desejou a morte daqueles que machucavam ele. Desejou que eles todos fossem mortos, não. Muito pelo contrário. Ele ainda pediu para o Pai, louvado seja Deus, para que perdoasse, porque não sabia o que fazia. E ele sendo Deus, ele sendo santo, ainda clamou pelos que estavam fazendo mal, a quem estava fazendo só o bem, porque Jesus estava fazendo o bem, só faz o bem. Então, muitas das vezes nós passamos por luta. Mas não é porque nós somos bons, meus irmãos, porque nós não somos bons, nós somos maus.
Mas mesmo assim nós venhamos estar orando para que, aleluia, a nossa natureza pecaminosa e os nossos desejos não venham. Aleluia, que nós não venhamos fazer o nosso desejo, que não venhamos ter raiva e nem vingança, amargura, mas que nós venhamos ser guardados do poder, aleluia, na graça de Deus. Vou estar lendo aqui o devocional nesta manhã. Hoje, louvado seja Deus. Está lendo aqui o devocional. Para a glória do Senhor Jesus. Aqui, 18. Aleluia, esse é o devocional, meus dias com Deus. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Números, capítulo 14, versículo 24. Caleb não foi apenas fiel no começo da sua jornada com Deus, mas foi fiel até o fim. Quando todos desistiram de crer, Caleb permaneceu firme, confiando nas promessas de Deus. Em meio a dias complicados e de tanta incredulidade, precisamos daqueles que, apesar de tudo, se mantêm fiéis a Jesus, como Caleb e Noé, que também viveram tempos difíceis. A respeito de Noé se diz: Noé viveu uma vida agradável a Deus no seu tempo, mesmo em meio a dias difíceis. Você tem perseverado na fé? Glórias a Deus. Está lendo agora isso? Pão diário. Louvado seja Deus. Aqui no 18, extirpando os pecados. Mas, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. 1 João, capítulo 1, do 5, aleluia, louvado seja Deus, 1:5. E o capítulo 2, versículo 2. Ao notar um raminho ao lado da mangueira do jardim, ignorei aquela erva aparentemente inofensiva. Como um pequeno matinho poderia danificar nosso gramado. Mas com o passar das semanas, o brotinho cresceu, se tornou um pequeno arbusto, começou a tomar conta do nosso quintal. Seus talos tomaram conta de uma parte da calçada da nossa entrada e brotaram em outras áreas. Admitindo sua existência destrutiva, pedi ao marido para me ajudar a extirpar o matinho pela raiz e depois proteger nosso quintal com herbicida. Quando ignoramos ou negamos sua presença, o pecado pode invadir a nossa vida, crescer sem que queiramos e obscurecer nossa individualidade. Em Deus não há treva alguma. Como seus filhos, somos capacitados e cobrados a enfrentar os pecados para que possamos viver na luz, como Deus está na luz. Por meio da confissão e arrependimento, experimentamos o perdão e a libertação do pecado, porque temos um grande advogado, Jesus. Ele pagou voluntariamente o preço final por nossos pecados. Seu sangue, não somente os nossos, mas de todo mundo. Quando Deus traz nosso pecado à tona, podemos escolher a negação, a fuga ou o desvio da responsabilidade. Quando arrependidos ou confessamos, Ele elimina os pecados que prejudicam a nossa comunhão com o Senhor e com os outros. Quais pecados se enraizaram e precisam ser extirpados de sua vida? Pai, limpa-me dos meus pecados, para que eu possa me aproximar mais de Ti e dos outros. Glórias a Deus, louvado seja Deus.